Tudo bem? Vamos fazer um estudo agora muito importante. Estamos ainda na morfologia. Estudaremos agora os pronomes. Dentro dessa perspectiva morfológica, nós não conseguiremos estudar tudo o que há para estudar, mas faremos um encaminhamento muito importante. Por quê? Porque lá na sintaxe é que o estudo dos pronomes efetivamente se completará. O estudo agora, né, faz uma parte importante dentro da visão morfológica, mas para entendê-los, para que haja um domínio, a sintaxe será imprescindível. Então cabe a mim agora controlar isso. O quanto veremos da sintaxe ou não no capítulo da morfologia. Talvez de tudo que fizermos, gente, dentro da morfologia, o pronome seja o mais exigente dos conhecimentos que virão. Então nós precisamos aqui administrar, né? Não adianta aprofundar na sintaxe, porque também não é a hora, mas também não dá para abandonar, não falar nada daquilo que virá. Então nós vamos administrar, né, sinalizando os caminhos que precisaremos percorrer obrigatoriamente. Falamos, senhor, obrigatoriamente. Claro que nós temos muitos pronomes. Sete pronomes. É pronome para todo lado. Com distinções bem óbvias. Pronome interrogativo. Esse a gente não vai nem ter muita preocupação, porque, né, o papel deles é um papel diminuto dentro daquilo que a gente chama de ritual. Nós estamos aqui fazendo ritual, a importância do pronome interrogativo é baixa. Ah, professor, que mais? Nós temos os pronomes possessivos, vai lá, né? Dá uma beliscada e volta. Pronomes demonstrativos já tem uma lição mais consistente. Pronome indefinido, né? Destaque, conheça. Mas eu diria que pronome, por exemplo, indefinido, no estudo da crase é muito importante, porque boa parte deles repele artigo e, por extensão, repele crase. Então vai ser bacana para a área proibida de crase. Pronome possessivo tem suas lições, pode estar numa questão de interpretação de texto, então, né, é um conhecimento que não podemos adiar. Então ele vai ser bem essa realidade da morfologia, ele vai contemplar um estudo morfológico bastante completo. Então percebam que é uma balança quando estudamos o pronome. Dependendo do tipo de pronome, tem peso menor, tem peso muito maior. Pronome pessoal, pronome relativo, meu Deus, duas peças, né, sacrossantas e protegidas nessa sua preparação. Como são sete, o professor tem o papel de conduzi-los, né, naquilo que é mais relevante, menos relevante, do que você pode e deve estudar agora e do que você estudará em lição futura. Tá legal? O pronome relativo, por exemplo, nós vamos fazer um grandioso estudo, um estudo muito importante. E isso a gente vai fazendo durante o curso todo. Isso é bacana. Por quê? Porque é uma peça que vai amadurecendo junto com cada um de vocês. É bacana quando a gente percebe que não sabia o que era pronome relativo e, né, você gradativamente foi anexando novas e novas informações, né, foi montando um conjunto e hoje, né, lá na frente, não hoje, mas no amanhã, você terá grandes habilidades, eu garanto, tá bom? Então vamos pensar no pronomes, nos pronomes, morfologicamente, mas já com paqueras, né, com namoricos, com a sintaxe, tá bem? Ah, professor, é o ficante, né? Ficar. Hoje o termo mais adequado é o ficar, né? Na minha época era um paquera. Ah, você tá namorando? Não, tô paquerando, né? Tava ali naquela fase ainda sem grandes compromissos. Hoje é o tal do ficar, tá bem? Então você vai dar aquela, né, aquela olhada já com segundas intenções, beleza? Vamos iniciar então nossos estudos de pronome. Deixa eu organizar aqui para vocês, um instantinho. Vamos lá, vamos conhecer essas criaturas. 7 tipos, sim, 7 tipos. Pronome de tratamento nós podemos embutir nos pronomes pessoais, mas é bacana que você entenda
que eles também formam um conjunto próprio, um conjunto que merece ser estudado como, né, uma das divisões. Pronome possessivo, tranquilo. Pronome demonstrativo, tranquilo. Pronome interrogativo é aquele que teria, né, o menor peso dentro de tudo isso. Tá bem? Então, no material de vocês, dê aquela olhada, dá uma passeada, né? Conheça bem todas essas criaturas que formam os pronomes interrogativos. Agora, todo o restante tem o seu jogo, tem o seu valor, tem o seu potencial, sendo que os dois extremos, pronome pessoal, pronome relativo, são os dois muito importantes. Dificilmente uma prova de português não mexa com um deles. No pronome pessoal, o grande destaque é a colocação pronominal. Se vai ficar me refiro ou refiro-me, por exemplo. Já no pronome relativo, que, o qual, cujo, você vai ter que ter grandes habilidades morfossintáticas para administrar essas criaturas. E ó, muito legal. Quando esse conjunto está funcionando bem, é porque o seu caminho está sendo bem feito, você está no caminho certo, o que você está fazendo está correto, siga em frente estudando com qualidade. Então é uma classe que você já percebe, muito importante, proporcional, por exemplo, à força que tem o verbo. O verbo, ele tem muita força, o pronome também, só que o verbo, ele tem quantidade, né? Muito mais que os pronomes. Vamos em frente então, vamos lá. Vamos começar a enxergar um pouco de cada um deles, né? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós vamos falar bastante deles ainda. Pronomes de tratamento, nós temos aqueles que são extremamente formais e próprios para algumas funções. Por exemplo, para reitor, vossa magnificência. Agora, né, você vai sair usando por aí? Não, é só em certas comunicações oficiais, entre, né, situações muito específicas, que nós vamos usar alguns pronomes de tratamento. O Papa, Vossa Santidade, né, bispos, Vossa Eminência, e por aí vai. Nós temos um conjunto de pronomes de tratamento. Talvez o mais comum dessas formas, né, seria o Vossa Excelência, que em âmbito dos três poderes, muito utilizado. É muito utilizado. Então, no âmbito jurídico, no âmbito executivo, no âmbito legislativo, Vossa Excelência tem, né, grande quantidade de presença. Tem o Vossa Senhoria, que nas comunicações oficiais da administração pública, portanto, é uma das formas de tratar o cidadão, Vossa Senhoria. Né? Se a pessoa não está rotulado em algum cargo que receba outro pronome de tratamento, Vossa Senhoria acaba servindo, né, para o senhor do nosso dia a dia. Aquilo que a gente chama de senhor, senhora, o Vossa Senhoria também se prestaria muito bem a isso. São formalidades, são situações muito próprias, que cada dia menos encontramos na vida. Tá bem? No nosso dia a dia, os pronomes de tratamento mais triviais, na formalidade, é senhor, senhora, sem dúvida alguma. Tá bem? Senhor, senhora, são aqueles que mantêm um aspecto de formalidade. Percebam que você é o mais informal, né? Enquanto os outros são formais, você é o mais informal que tem. Então nós temos do vossa mercê, né, usado lá na época colonial, né, vós mercê, que chega até nós com a forma de você, já evoluindo para a forma, né, você, e já temos duas letras, uma sílaba, se. Você vai ou você fica, tá bem? Então os pronomes pessoais, eles até criam para nós uma informação importante, que é a maneira, né, a maneira como nós nos comunicamos, tá certo? Toda língua tem essa preocupação de como há a interação. O eu diria que é um pronome quase que universal, né? Comentam que uma ou outra língua não tem o eu, mas é uma raridade. O comum é todo idioma ter esse eu, que representa aquele que fala, aquele que está com a posse da fala ou da escrita. E temos o outro, e esse outro, né, é o problema. Esse outro é o problema. Em cada idioma, isso vai se organizando de maneira distinta.
Por exemplo, no francês, o tu, que representa esse outro, é usado para situações informais, para situações íntimas. E o vós, que seria o plural, além do plural, é usado para designar aquele com quem converso em situação formal. Em situação formal. Então, vejam como cada idioma vai se apropriando de um sistema pronominal para criar a situação comunicativa. Então, professor, vou aprender tal idioma. A primeira coisa que você tem que aprender é como se estabelece isso daqui. Então, imagine um estrangeiro aprendendo português, estudando lá o tu, né? De repente, em Portugal, isso teria sentido. Eu tive a sorte de ter uma aluna que era, né, nascida e criada em Portugal, né, e veio para o Brasil, se casou aqui no Brasil, mas tem todo o conhecimento linguístico lá de Portugal. E um dia eu estava ensinando, né, essa noção de pronome e dizendo que o vós é uma forma extinta no português. E dela complementou. Professor, lá em Portugal também. Né, ela reforçando que em Portugal também não usam o vós, porque a gente não tem o conhecimento né, do que nós temos aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma noção bem clara que o vós é uma forma extinta, seja no sul, seja no norte, em qualquer lugar, em qualquer buraco do Brasil. Tá bem? Agora o tu não, o tu é vivíssimo, o tu tá aí. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, estranhamente, no litoral, em Santos, São Vicente, as pessoas ainda usam o tu. Bacana, né? No estado inteiro, ali no litoral, talvez pelo porto, não dá para a gente entender a influência que tem, né? Mas o tu é usado ali. Então, às vezes, o santista lá na cidade usa o tu, vem para a capital, vem para São Paulo, ele muda a chave lá e usa o você. Mas se você deixar a pessoa irritada tal, de repente ele volta, tu pensa que é quem? Professor, mas não flexionar. Mas o não flexionar é outro fato. O problema é a escolha. Como que você chama o outro? Por tu? Por você? Senhor? Como que se dá? Então, a nossa briga principal é tu ou você? E aí nós chegamos a um retrato bem interessante, né? Essa noção é bacana para que vocês percebam como nós temos, né, essa coisa do estudado. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. São 6 tipos de pronomes, beleza, tem que ser assim mesmo, né? Cada um tem o seu papel, mas olhem como são 6 formas verbais completamente distintas uma da outra. Esse é o português que normalmente estudamos. Você vai para a escola e aprende o eu, tu, ele, nós, às vezes, eu, tu, ele, nós, ele, né? Vida inteira falando essa desgraça. E na rua, dentro de casa, na nossa conversa de boteco, na nossa conversa entre amigos, no nosso dia a dia, nós temos um português vivo, em que nós usamos o você no lugar do tu, o a gente no lugar do nós, o vocês, perdão, vocês no lugar do vós, e vejam que coisa linda. Eu vou. Você vai, ele vai, a gente vai. Vocês vão, eles vão. Nós passamos a ter 3 flexões verbais. Vocês viram que bacana? Só 3 flexões verbais. Vou, vai e vão. E aí é óbvio, gente. É fundamental você entender, né, que essa simplificação é a lei do menor esforço. Isso é perene em todos os idiomas. Então, entre o que estudamos e praticamos, há um hiato gigantesco. E é óbvio que em toda mudança há uma carga de preconceito. Não sei se você já ouviu alguém dizer que não se deve usar a gente. Não é que não deve usar, não tem como não usar. É o fluxo. O idioma não cessa de se renovar. Tá bem? Então, se hoje existe alguém com preconceito ainda sobre o uso de a gente, substantivo gente, na expressão a gente, isso aí não para de cessar. Né? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, isso aí só infla até que o nós cai em desuso lá no século 22. Aí não dá para saber. Né? Tem que entrar na máquina do tempo para saber quando que as mudanças ocorreram. Mas não é bacana a gente chegar a isso? Que nós, na prática, estamos flexionando 3 formas verbais. Vou, vai, vão. As mais complicadas estão caindo fora. Vais, vamos, ides, estão caindo fora. Ficando as mais rápidas, simples. Vai, vão, vamos. Sensacional.
Só que esse empréstimo, ele vai, você vai, a gente vai, você tem 3 pessoas diferentes usando a mesma forma, isso nos obrigará a usar um sujeito acompanhando o verbo. Porque quando eu digo vais agora, eu sei que eu estou chamando a pessoa por tu. O verbo mostra isso. Quando eu deixo de mostrar pelo verbo, eu vou ter que pôr ali a forma acompanhando o verbo. Então, você vai, a gente vai, ele vai, porque senão haveria ambiguidade. A língua muda de um lado e puxa, né, fatos do outro. E é muito bacana tudo isso, né? Você vê o português vivo, o português que está aí na boca do povo. Só que a gente tem que estar sempre de olho nesse universo do concurso público. Vamos dar uma olhadinha, então, no conjunto dos pronomes. Vamos lá. Percebam que nós temos, então, os pronomes pessoais e de tratamento. Isso a gente tem que estudar junto. Pronome possessivo, tranquilo. Indefinido, muito importante para a crase, muito importante. Pronome interrogativo é o que menos pesa. Pronome relativo, peso pesadíssimo. Talvez entre todos seja o mais relevante da sua aprendizagem. Você está anotando aí aquilo que o professor fala, que é peso pesado, que você tem que estudar, virar doutor, tá aí, ó, pronome relativo. Talvez você precise de acompanhamento técnico, ou seja, o meu acompanhamento. Tá legal? E o pronome demonstrativo que dá, sim, uma boa lição, como nós veremos daqui a pouco. Se você abrir uma gramática, você vai notar que é muito comum os gramáticos chamarem os pronomes de pronome substantivo, pronome adjetivo. Fique tranquilo. Não vá fazer aquela revolta, né? Tem aquele estudante revoltado que fala, professor, mas é pronome ou é substantivo? Ou é pronome ou é adjetivo? E daí reclama, dizendo que não está entendendo nada. É que agora é como se fosse um apelido. É um pronome que funciona como um substantivo, é um pronome que funciona como um adjetivo. É essa mentalidade de classificar genericamente assim. Então, quando você olhar para alguma prova que tenha lá, tal palavra é um pronome substantivo, o que você tem que interpretar? Que é um tipo de pronome que funciona no lugar, ou seja, substituindo um substantivo. Ou, sendo pronome adjetivo, é um pronome que acompanha o substantivo, né, que está ali, né, acompanhando um substantivo. Por exemplo, quando a gente usa meu livro, este livro, são pronomes adjetivos, não que sejam adjetivos, mas que funcionam como seriam, ou seja, né, acompanham o substantivo, determinam o substantivo. Como o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo. Tá bem? A gente faz esse alerta pensando no quê? Na prova que trouxe essa nomenclatura. E daí o aluno fala, professor, eu não sabia se era pronome ou se era adjetivo. Relaxe, porque a classificação de adjetivo substantivo no pronome só está querendo te dizer o funcionamento. Funciona como um substantivo, substituindo o substantivo. Funciona como adjetivo, ou seja, acompanhando um substantivo. Valeu? Daqui a pouco, então, faremos os blocos estudando cada um dos pronomes. É claro que alguns terão um tempo maior por causa da recorrência nas questões de prova. Até lá!